Alô, amigos, hoje é o dia 20 de fevereiro de 2026 e nós temos Bananas, está outra vez no ar. Eu sou José Inácio Werneck, estou nos Estados Unidos. Celina Cortes e Humberto Borges estão no Brasil. E, meus amigos, eu queria começar, tem dois assuntos. O primeiro é o seguinte, absoluto caos aqui nos Estados Unidos, com o anúncio da Suprema Corte de que as tarifas, os impostos de importação impostos por Donald Trump são ilegais, e o Donald Trump foi para a televisão e aqueles mesmos juízes que ele elogiava tanto até a semana passada, juízes nomeados pelo Partido Republicano, ele agora está na televisão dizendo, no mínimo, que ele está chamando esses juízes da Suprema Corte é de lapdogs, o que num português assim mais, digamos, coloquial, a gente poderia traduzir como cachorrinhos da madame. É o mínimo que ele está chamando os juízes da Suprema Corte, dizendo que não são patriotas, estão entregues a interesses estrangeiros. Então, é um absoluto caos. E ele já disse que vai botar 10% de tarifas no peito da raça e vai fazer isso e vai fazer aquilo. Eu acho que o homem está maluco, mas ele é o presidente da mais poderosa nação do mundo. O que é que se vai fazer? Olha, assim, eu olhei esse episódio com grande alegria, porque eu estou vendo que a Suprema Corte finalmente está enfrentando o Trump, né? Está deixando de passar a mão na cabeça dele para todas as loucuras que ele faz. Se vai dar certo isso ou não, a gente ainda não sabe, mas é muito positivo isso, porque ela está rompendo com ele. É um sinal claro, né? Pelo menos nesse episódio, porque o que a Suprema Corte diz é o que é evidente, está na lei, na Constituição, a prerrogativa de estabelecer tarifas e impostos de importação é do legislativo e não. Sim, ele não tem essa prerrogativa. Não tem essa prerrogativa, mas ele, está entendendo? Diz que vai fazer já, apesar disso, ele vai impor mais tarifas. Vamos ver o que vai acontecer. O mundo está cada vez mais se virando contra esse maluco. As pessoas estão resistindo no mundo inteiro, porque não é possível que os Estados Unidos sejam governados por um cidadão como esse que quer impor coisas absurdas. Agora, por exemplo, está ameaçando uma guerra contra o Irã. Eu estou aqui até, aqui por curiosidade, eu estou aqui com o New York Times, tem um artigo do Thomas Friedman, um dos mais respeitados colunistas do New York Times, que é judeu. E ele diz que o Trump está sendo passado para trás pelo Netanyahu. O Netanyahu está fazendo o Trump de bobo, porque essa guerra, possível guerra contra o Irã, interessa apenas uma pessoa no mundo, o Benjamin Netanyahu, que está ameaçado por processo de corrupção no seu país natal e vê isso como uma maneira de escapar de um impeachment no seu próprio país, além de outros desmandos. Né? Ele está criando todos os obstáculos possíveis para uma negociação que leve à criação do Estado da Palestina. Ele não quer de jeito nenhum e está levando o seu próprio país, diz aqui o Thomas Friedman, não sou eu que diz, está transformando o seu país, Israel, num pária mundial. E esse é ele que é um dos, digamos... O Benjamin Netanyahu, na semana passada, ele pediu, ele está insistindo já há algum tempo no perdão judicial do presidente de Israel, o Herzog. Ele precisa desse perdão presidencial porque ele já está indiciado por 2 processos de corrupção no Estado de Israel. Se ele sair do governo, ele está em cana. Então, não sei se vocês lembram que a Força Aérea do Estado de Israel chegou a bloquear a estrada que vai para o aeroporto em Tel Aviv para exigir a saída do Netanyahu. E ele conseguiu se manter, estourando a guerra. Essa guerra do Estado de Israel contra os palestinos é uma vingança calculada, é uma vingança preparada para que o Netanyahu consiga se manter no poder, um poder que ele já vem
desde que mandou, desde que ele instruiu, desde que ele instigou a morte do Isaac Rabin. Você lembra do Isaac Rabin? De Camp David com o Clinton e o Arafat. O Isaac Rabin foi morto a bala num comício em Tel Aviv por um sujeito chamado Yigal Allon, que está preso hoje. E ninguém fala desse cara. Então, é as pessoas mais nefastas desse mundo. Agora, um outro detalhe que eu acho importante. Ele combina perfeitamente. O Trump está desorganizando não apenas os Estados Unidos, mas desorganizando a política mundial, está desorganizando toda a estrutura, está desorganizando a Europa, está desorganizando a ONU, está desorganizando a OTAN. Por quê? Para se manter no poder com essa loucura dele. Esse cara é completamente pirado, doidão da Silva, perigosíssimo, um cara perigosíssimo. Agora está brigando com a Suprema Corte. Eu estou com a Celina, né? Foi um bom sintoma desse. Parabéns para a Suprema Corte americana. E isso vai ficar muito bem, cara. E está transformando os Estados Unidos num país não confiável. Exatamente. Ninguém pode confiar nos Estados Unidos. Ele fez essa mágica, né? Um país que não é confiável, viraram os Estados Unidos. Eu queria dar uma parte ao que o Humberto estava falando, para lembrar que quem assassinou o Yitzhak Rabin foi um fanático religioso. Foi exatamente, o fanático ultra-ortodoxo, chama-se Yigal Allon. O Yitzhak Rabin estava fazendo um discurso em Tel Aviv pela paz, para a candidatura dele, e o adversário, quem era? Era o Benjamin Netanyahu. O sujeito matou o Allon, matou o Yitzhak Rabin, e o povo foi para a porta da casa do Netanyahu pedir a prisão, acusar o Netanyahu de ser o instigador da morte, porque o Yitzhak Rabin era um pacifista. O Yitzhak Rabin ganhou o Prêmio Nobel da Paz, dividiu o Prêmio Nobel da Paz com quem? Com o Yasser Arafat, que também foi morto em circunstâncias misteriosas lá na França. Isso daí é uma conspiração extraordinária, cara. A paz de Israel, os acordos de Abraham tinham sido assinados nos Estados Unidos. A Palestina constava que a Palestina teria o direito de fazer o seu Estado, como foi acordado em 1947 pela resolução número 181 das Nações Unidas, na qual o Oswaldo Aranha, que é o nosso bife com muito alho e muita cebola, ele foi, hoje tem uma praça em Tel Aviv, porque ele conseguiu juntar os países que votaram pela criação do Estado de Israel e a criação do Estado da Palestina. Eu sou informado sobre esse assunto, porque até estive lá, né, cobri a Guerra do Líbano, que foi instigada pelo Estado de Israel. O exército mais agressivo da atualidade no mundo são as forças de defesa do Estado de Israel. Bom, Humberto, há uma praça em Tel Aviv chamada Oswaldo Aranha, mas vamos passar a outra. E eu queria também, só uma referência rápida, que no fundo desse problema, Israel, Palestina e tal, está a religião, e tudo em que entra religião fica muito complicado de decidir. Mas vamos passar para outro assunto internacional, que é a notícia que pegou aqui os Estados Unidos de surpresa, de que o antigo príncipe Andrew, não mais príncipe, hein? Mas ele já tinha deixado de ser príncipe antes disso, né? Ele virou sapo, pessoal. O príncipe virou sapo, inverteu a lenda. Ele está lá em Cana, na Torre de Londres, sei lá. Agora, por quê? Porque fez sexo com a menininha lá do Jeff Epstein. O Trump está criando isso tudo para escapar desse acordo lá, dessa ameaça, né, do Epstein. E o príncipe que virou sapo é um dos implicados, está preso, é o único preso. Tem uma mulher presa nos Estados Unidos que era amante do Jeff Epstein. Deixa eu contar essa história. O antigo
o antigo príncipe, que não é mais príncipe, foi preso, já tá solto, passou 11 horas detido, mas continua sendo investigado pelas suas ligações com o Jeffrey Epstein. E uma outra cidadã, uma outra inglesa, a Ghislaine Maxwell, filha de um famoso dono de jornais, uma cadeia jornalística na Inglaterra, Ghislaine Maxwell, que era amante do Jeffrey Epstein e, ao mesmo tempo, a sua cafetina, isso era a sua agenciadora, ela agenciava jovens de 14, 15, 16 anos para servirem aos desejos sexuais do Jeffrey Epstein e dos seus amigos, entre os quais se incluía o ex-príncipe Andrew. Ela está presa. Agora você vê o seguinte, esse episódio do Jeffrey Epstein teve uma repercussão imensa na Inglaterra. O irmão do rei da Inglaterra foi parar na cadeia. E aqui nos Estados Unidos não acontece absolutamente nada. O Donald Trump está incólume, dizendo que isso é bobagem, e todo mundo sabe que ele está metido nisso, até a raiz dos cabelos. Tem fotos do Donald Trump com a sua então namorada, a Melania, junto com a Ghislaine Maxwell e o Jeffrey Epstein, além de imensa troca de correspondência, o desenho que ele fez, inclusive com a região pubiana de uma jovem, e a assinatura dele no lugar. O homem está metido nisso, todo mundo sabe que ele era cupincha do Jeffrey Epstein, e aqui nos Estados Unidos, quer dizer, a pátria em que o líder da democracia mundial, o presidente dos Estados Unidos, passa incólume por tudo isso, e com contraste, o irmão do rei da Inglaterra foi parar na cadeia. Pois é, e o rei Charles deu aval para as investigações, para a prisão, tudo, aprovou tudo que aconteceu. Achou que foi muito bem, obrigada. A Inglaterra mudou muito. Houve uma época em que o rei, por exemplo, o Luís VIII, o Henrique VIII, matou 7 mulheres. E agora foi em cana, porque deu uns beijos na menina do Epstein. A Inglaterra está evoluindo, era a matriz dos Estados Unidos, e os Estados Unidos estão evoluindo, estão soltando Trump, e o cara que beijou as meninas do Epstein, o irmão do rei, passou em cana. Quem diria, hein? Eu tenho comentários assim, olha, Brasil, mire-se nesse exemplo. Agora, eu acho que quem tem que se mirar no exemplo do Brasil é o Trump, né? São os americanos. Porque o 8 de janeiro, nosso 8 de janeiro, culminou com a prisão do Bolsonaro. E o 6 de janeiro deles lá, o cara que comandou a tropa para demolir o Capitólio, matou 5 pessoas, hoje é o presidente dos Estados Unidos. Os brilhantes que atacaram o Capitólio foram todos eles perdoados pelo Donald Trump. Ele estava pregando, saíram todos da pregação do Donald Trump direto para o Capitólio para fazer aquele quebra-quebra lá. Para lembrar a frase agora do rei Charles, ele falou, a lei é feita para todos. Então seria bom que aqui nos Estados Unidos as pessoas ouvissem isso, porque essa mesma Suprema Corte, que hoje decidiu derrubar as tarifas do Donald Trump por evidente inconstitucionalidade, é a mesma Suprema Corte que deu a ele imunidade quando ele estava sendo processado por ter tentado esse mesmo golpe de Estado. Então parece que agora eles estão começando a se arrepender, finalmente, e pelo menos 3 deles, né, os 3 republicanos que se passaram para o lado dos 3 democratas e deram essa maioria de 6-3, pelo menos esses 3 tiveram a coragem de dizer, não, chega, tem uma hora que tem que parar. Agora... Uma pergunta, Zé Inácio. Os prejuízos que as nações tiveram nesse tempo de tarifas arbitrárias, os países podem cobrar dos Estados Unidos os prejuízos que tiveram com as tarifas? Porque foi tarifa de 150%. Ele brigou com o Canadá, impôs tarifas de 150%, depois baixou para 100%, impôs, queria quebrar o México, queria fazer do Canadá um Estado americano, fez o diabo. Esse cara está destruindo tudo, está demolindo, está fraturando o mundo, está fraturando as instituições, desmoralizando as instituições internacionais.
Mas a pergunta fica: e o prejuízo dos exportadores? Não, parece que os Estados Unidos teriam que pagar de volta as É, tarifas. Eu já li isso, né? É. Empresas aqui nos Estados Unidos que tiveram que pagar essas tarifas, porque são as empresas aqui que pagam. Se ela importa café do Brasil, é ela que paga essa tarifa imposta pelo Donald Trump. Essas empresas têm o direito de entrar na justiça e pedir. Serem ressarcidas. É. Vamos ver o que, é que vai acontecer, mas é absoluta. É um governo de loucos, um governo. tem um prejuízo também das empresas daqui que deixaram de exportar. Deixaram de exportar carne, deixaram de exportar soja, de café. O café nos Estados Unidos virou bebida de luxo, virou champanhe, porque não pode, porque a taxa sobre o café americano não tá tomando café como tomava. Olha, Eu me lembro de um detalhe interessante, na época do Jimmy Carter, quando houve uma situação semelhante, ele instigou as pessoas a não tomarem café. Parem de tomar café, porque a gente não está podendo pagar o café. Nos Estados Unidos, agora, o Trump botou uma tarifa de sei lá quanto sobre o café, os americanos não podem tomar café. Olha, uma coisa interessante a propósito, já que a gente está falando de Donald Trump, é que eu li hoje na imprensa brasileira que o Lula vai ter um encontro com o Donald Trump no próximo mês, em março, e uma das coisas que o Lula pretende abordar nessa conversa com o Donald Trump é esse morticínio que continua no Caribe, nos mares do Caribe e na costa do Pacífico dos Estados Unidos, que vem a ser o Pacífico Oriental, pelo menos. Até o momento, há pelo menos 158 mortes, pessoas mortas. Agora, muito bem, diz o Donald Trump, traficantes de cocaína, de fentanil. Mas ninguém sabe, porque ninguém parou para ver quem eram essas pessoas. Ninguém prendeu as pessoas para saber o que é que elas estavam fazendo. Simplesmente afundaram esses barcos e duas vezes, dois náufragos que estavam lá pedindo socorro também foram fuzilados e foram para o fundo do mar, depois do barco já ter afundado, eles estarem pedindo socorro. Então ninguém sabe, na realidade, quem são. Aliás, houve um que conseguiu voltar para o seu país natal, se não me engano, no Equador. Não me lembro exatamente em que circunstância ele conseguiu escapar e conseguiu chegar de volta ao seu país, e ficou provado que esse cidadão não era absolutamente, não tinha nada a ver com tráfico de cocaína, fentanil, seja lá o que for. Então, pela lei internacional, você não pode matar pessoas em alto mar sem dizer água vai, se me permitem a expressão, já que a gente está falando de mar, sem perguntar nada, pum, afundam. Então, pelo menos, a última vez que eu soube, eram 158 pessoas que foram mortas assim. E continuam esses ataques. E parece que o Lula vai abordar isso com o Donald Trump, porque isso é um absurdo. Olha, a imprensa brasileira parou de falar. Eu estou surpresa com esse número que você falou de 150 pessoas que já morreram. Porque a gente deve ter parado aqui nos 90, a última vez que eu vi essa informação. Agora, eu hoje vi um post no Instagram que era a imagem do Bolsonaro e a imagem do Maduro. Aí perguntava assim: qual foi deles cujo avião tinha 39 quilos de cocaína? E era o Bolsonaro, né? Era o avião do Bolsonaro, o tal do piloto que está preso na Espanha, que não sei mais o quê. É um sargento. Maduro, que é o grande traficante, não foi apanhado com cocaína no avião e o Bolsonaro foi. Aliás, outra coisa interessante que eu soube é que o Lula, depois desse ataque dos Estados Unidos ao Maduro, mandou o Exército se informar sobre as Forças Armadas do Brasil, em suma, informar quais são as condições de defesa do Brasil num ataque semelhante, né? Porque aquela velha história das barbas de molho, né? Quando você vê que um país invade o outro, sequestra o seu presidente, leva ele de volta e fica tudo por isso mesmo, você tem que se perguntar, e se resolverem fazer isso aqui? Essa postura do Trump está desencadeando um armamento mundial. Todos os países estão reservando mais dinheiro, mais investimentos para sua defesa, porque o planeta ficou mais inseguro com esse maluco desse presidente dos Estados Unidos.
Por falar em Agora a Lula, gente está com a ameaça do Irã. O que que vai dar nisso? Eu espero é que importante seja que a gente mais uma falácia dele, mais uma onda que ele faz. Ele fala que vai fazer e depois, na última hora, ele volta atrás. A gente sim, viu espera aí esse um filme instantinho. Deixa várias eu pegar o vezes, né? gancho do Lula, que para mim a notícia mais auspiciosa dessa semana, do Carnaval, foi o Lula ter vetado os super salários. Foi o Dino ter voltado os super salários. E o Lula ter. A Celina sabe melhor dessa coisa, não sabe, Celina? Não, tanto quanto você. O Lula vetou aquele aumento vergonhoso aprovado pelo Congresso, aquele monte de penduricalhos que eles iam quase que dobrar ou mais que dobrar Exatamente. os salários, na maior cara de pau. E o Dino criou uma nova lei proibindo que sejam criados novos penduricalhos, porque ele já tinha feito ele já tinha há uns, sei lá, um mês atrás ele deu 60 dias para que todo mundo localizasse aonde estão esses supersalários, porque estão, Pois é. E sobretudo no judiciário e no Ministério Público, né? É a onde fantasia concentram dos maiores políticos salários. brasileiros nesse carnaval, a fantasia que mais fez sucesso, foi a fantasia de penduricalho, pessoal. Qual foi a marchinha de carnaval que fez sucesso esse ano? O quê? Antigamente, Humberto, havia marchinhas de carnaval que faziam sucesso. Aliás, o Foi todas. programa vem justamente de uma marchinha de carnaval que fez sucesso. E essa nós temos Bananas no carnaval de 1938. E houve outras famosas marchas que marcaram a época. Uma delas é a famosa Me Dá um Dinheiro Aí, do Juscelino Kubitschek, assim com as mãos estendidas diante do John Foster Dulles, que era o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, como se ele estivesse pedindo dinheiro. E Ei, você aí, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí. Foi isso aí. a história de que essa Foi foto. uma delícia. Agora, esse ano, o samba enredo da Acadêmicos de Niterói, que foi em homenagem ao Lula, né, que foi uma coisa super discutida aqui, é, era um samba maravilhoso. Agora, essa questão dessa escola, eu acho que ela foi um pouco infeliz em fazer esse enredo em ano de eleição, mas o enredo dela era bárbaro. É. A tão criticada ala de enlatados, eu achei uma coisa completamente genial, né? São os conservados, os conservadores. Agora, quem tomou Fenômeno. as dores foram os que se olharam no espelho e se identificaram, porque não Dois estava escrito que fenômenos. ninguém era, que ninguém, não era para ninguém especificamente. Agora, os que tomaram as dores foram os que olharam no espelho e vestiram a carapuça, se identificaram, né? Pergunta a você o seguinte: isso não era uma marchinha, né? Porque falando em marchinhas, eu Não, quero. não é marchinha, é Não samba teve enredo. marchinha nesse carnaval. Não teve marchinha, não teve confete, não teve serpentina. Eu procurei o confete, não vi um mínimo, menorzinho confete daqui no carnaval. Acabou-se, não tem mais confete, não tem mais serpentina, lança-perfume agora é assunto do tráfico, né? Então, o carnaval realmente é uma outra coisa. Eu só fui ver a passagem do cachorro cansado. Bloco agora se chama. Acabou-se o lirismo do carnaval. Olha, É o sovaco do Cristo, cachorro cansado, é o escambau, né? Vem que eu sou facinha. Então, o carnaval, que era uma coisa lírica, que era uma festa, vamos dizer, de criança, não tem mais baile infantil. Quem é que vai levar a criança para o baile infantil? deixa eu fazer uma pergunta. Faço uma pergunta a você e a Celina. É verdade que aquela foto do Jornal do Brasil, Me Dá um Dinheiro Aí, do Juscelino Kubitschek, foi o que fez com que o Juscelino Kubitschek negasse o direito do Jornal do Brasil ter uma emissora de televisão? Ah, não sei, não Eu sei acho que sobre não. isso. Eu acho que Eu não. sei, o que eu sei é que o Nascimento Brito queria fazer uma televisão, inclusive fez não me lembro se era eu trabalhei lá na Avenida Brasil 500, não sei se Humberto também trabalhou, não sei se era o oitavo Trabalhei. andar, mas o último andar daquele prédio era destinado à televisão e a ditadura militar não deu colher de chá para o Jornal do Brasil ter sua O televisão, que Carlos era um Lemos, jornal de oposição. É o a Jornal do Brasil mandou o Carlos Lemos para a Inglaterra, ele foi para a BBC estudar televisão. O Juscelino não tem culpa nessa história.
quem torpedeou a televisão do Jornal do Brasil foi o senhor Roberto Marinho. Foi a TV Globo que não queria a concorrência do Jornal do Brasil. Tudo bem. Junto com quem? Com aquele ministro Falcão, como é o nome dele? Hein? Armando Falcão. Quando o Falcão torpedeou a televisão do Jornal do Brasil, o Lemos tinha passado, Carlos Lemos, vocês lembram muito bem, um editor-chefe notório do Jornal do Brasil. Foi para a Inglaterra, aprendeu a fazer televisão, fez um curso na BBC, voltou. Quando estava mais ou menos, o Jornal do Brasil mudou para presidente, mudou da Rio Branco para Presidente Vargas, pensando. Não, é Avenida Brasil. Avenida Brasil. Avenida Brasil, pensando na televisão, o Roberto Marinho, que era carne e unha com a mão, torpedearam o Jornal do Brasil. A ditadura militar acabou, isso resultou, no final das contas, na falência do Jornal do Brasil, não só por isso, por questões tecnológicas e tudo mais. Mas o Juscelino não tem culpa nisso, não. Não tem coisa. Eu fiz a pergunta porque é um assunto muito, muito falado. Agora eu quero falar de outro assunto aqui. Na semana passada eu mostrei esse livro, eu estou mostrando aqui de novo, pelo seguinte: há um mistério envolvendo esse livro. Eu vou solucionar, ou pelo menos vou procurar solucionar esse mistério quanto à venda desse livro no Brasil na próxima semana. E conforme for, eu voltarei ao assunto, porque aí eu vou pedir a ajuda de vocês num projeto que eu tenho. Fica esse assunto em suspenso até a próxima semana. Mas olha, estamos chegando ao fim do nosso Yes, Nós Temos Banana, então algum outro assunto aí da vida política brasileira? Eu queria falar rapidamente do seguinte: houve nessa semana mais um episódio de racismo no futebol espanhol. Dessa vez, quer dizer, mais uma vez envolvendo o Vinícius Júnior. E o italiano que joga lá no Benfica, estou até com o nome dele aqui, como é o nome do cidadão? Prestiani, que chamou o Vinícius Júnior de macaco, lembrando, aliás, o que o Donald Trump recentemente fez com o Barack Obama e a Michelle Obama. Quer dizer, todos eles, os racistas, são todos eles iguais em todos os países do mundo, né? Então há uma grande controvérsia. Eu queria dizer, não sei se vocês souberam desse episódio, mas o mínimo que a Federação Europeia de Futebol, a UEFA, tem que fazer é investigar esse episódio. Não pode deixar passar isso. E se esse cidadão, esse Prestiani, tem um mínimo de senso de decoro, né? de vergonha na cara, ele deveria vir a público e dizer: perdão, eu cometi esse ato, realmente eu estava com a cabeça quente, estou arrependido, peço perdão. E era uma maneira elegante de encerrar esse episódio. Não sei o que vocês acham. Estamos chegando ao fim do programa. Vocês têm alguma coisa a dizer sobre isso, não? Não, eu concordo que, no mínimo, ele tinha que se desculpar, né? No mínimo. Se passar batido, pior ainda. Não, Zé Inácio, condenar o racismo é uma coisa elementar, é uma coisa humana, fundamental. Então, condene-se o racismo e condene-se o seu Donald Trump também pelas loucuras que ele anda fazendo. Inclusive, proibiu que o FBI compartilhasse as investigações sobre as mortes lá no Minneapolis, não é? Com o governo, ou seja... Um assunto curioso. Muito bem, gente, vamos ficar por aqui, porque estamos chegando ao fim. Na próxima semana, voltamos a debater todos esses assuntos e mais outros. Tchau, pessoal! Tchau! Bom fim de semana aí para todo mundo. Tchau. 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 Bye, bye. Tchau.